paz do nosso Senhor Jesus, sou Guilherme Paz e estou aqui para mais um devocional Gotas da Palavra. É com grande alegria que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma palavra maravilhosa que está ali em João capítulo 12, e os versículos que nós vamos ler estão ali do versículo 44 até o versículo 50, e a palavra do Senhor diz o seguinte: Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça e não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, esse capítulo 12, ele é um capítulo muito interessante. É um capítulo onde o Senhor Jesus está aí caminhando para a sua crucificação. Alguns chamam esse período, esses últimos dias aí, essa semana que antecede a morte de Cristo, estava chegando ali a festa da Páscoa, e alguns já chamam esse caminho, esse percurso até a crucificação de Via Crucis, ou seja, Jesus estava caminhando sentido a cruz, e depois a Via Crucis, onde ele vai carregar essa cruz até o ponto da sua crucificação. E esse capítulo, ele vai começar ali do versículo 1 ao versículo 11, falando da visita do Senhor à casa de Lázaro, e ali a gente já vê uma cena muito interessante, pois ali vemos que aqueles que perseguiam a Jesus também estavam perseguindo aos seus seguidores, ou seja, a gente vai ver nesse pedaço do texto do 1 ao 11, que Jesus foi jantar na casa de Lázaro, e a multidão que estava fora aguardando ansiosamente para ver Lázaro ressurreto, e alguns estavam ali porque tramavam a morte de Cristo e também a morte de Lázaro, para que fosse apagado esse milagre que o Senhor havia cometido sobre a vida de Lázaro. Depois nós também vamos ver aí a chegada triunfal do Senhor em Jerusalém, ou seja, ele sai ali da cidade de Betânia, onde havia ido se encontrar com Lázaro, e depois ele vai para Jerusalém e chega em Jerusalém com a sua chegada triunfal, montado num jumentinho, para que se cumprisse as profecias que haviam sido ditas a respeito do rei que chegaria montado em um jumentinho. E essa última parte que eu li do texto, ele vai dizer em alta voz que ele veio para salvar o mundo. Ele veio para apresentar a forma da graça, a forma da salvação, segundo o querer e a vontade do Pai. E o que mais me chamou a atenção nesses versículos que nós lemos é que o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu vim para salvar, mas aquele que me enviou me deu as palavras. Eu falei aquilo que Deus me mandou falar, e aqueles que serão julgados e condenados serão pelas suas condutas, por cumprirem ou não as palavras que foram ditas por mim. Ou seja, Jesus está dizendo: eu fui um instrumento, eu fui a voz de Deus no meio desse povo, e aqueles que ouvirem, guardarem e seguirem a minha voz terão salvação. Já os que ignorarem estarão ignorando a voz do justo juiz. A lição que eu tirei para mim desse capítulo e desse trecho que nós lemos é que nós precisamos estar atentos e nos apegarmos à palavra de Jesus, às palavras do Senhor, nos apegarmos a ponto de vivermos essas palavras, pois elas garantem a nossa salvação. Ou seja, a nossa salvação, ela está apoiada na palavra de Deus. Quanto mais ouvirmos, quanto mais cumprirmos, quanto mais vivermos a palavra de Deus, mais estaremos garantindo a nossa salvação e a nossa recebendo a graça, o nosso direito ao acesso
a vida eterna que veio por meio de Cristo Jesus. Então, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor é sim a nossa única forma de salvação. Jesus veio e Ele é a palavra viva, Ele é o pão da vida, Ele é tudo o que nós precisamos para termos o nosso nome escrito no livro da boda do Cordeiro. Então, que o Senhor te abençoe, que essa palavra entre no seu coração e que você deseje, anseie de dia e de noite pela palavra do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo.